Veja então o que diz o versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja. É interessante o que nós vemos aqui. Nós temos aqui a liderança da igreja de Jerusalém. Essa liderança era integrada por apóstolos e por presbíteros. Os apóstolos foram líderes temporários das igrejas. Porque os apóstolos, eles tinham uma função importante, que era a função uma função missionária. Os apóstolos não podiam se fixar numa igreja por muito tempo, eles tinham que sair. A própria palavra apóstolo vem de um verbo grego que é o verbo apostelo. E o verbo apostelo significa enviar. Então, quem é o apóstolo? O apóstolo é alguém enviado, ele é um mensageiro. Os apóstolos eles não podem se fixar num lugar. Eles podem se fixar num lugar por algum tempo, mas a função precípua, a função maior dos apóstolos é sair. Sair, e notem, eles devem ser especialmente missionários pioneiros. Os apóstolos, o apóstolo Paulo se preocupava com isso, em não trabalhar em áreas já trabalhadas e cultivadas por outros apóstolos. Então ele procurava campos novos para trabalhar como missionário. Esse é o apóstolo. Mas nessa fase da igreja isso não acontece ainda. Nessa fase os apóstolos, pelo menos parte deles, não sabemos se todos, mas ainda estavam lá em Jerusalém. Depois eles se espalham. Já os presbíteros não. O trabalho dos presbíteros é um trabalho mais localizado. Aqui a palavra presbítero, o nome presbítero significa ancião. Ancião. Agora, notem bem, isso não significa que os presbíteros são pessoas idosas necessariamente. Não. O termo pode se referir à importância e ao respeito que eles devem incutir nas pessoas. Como eles exercem uma função de liderança e a sua posição deve incutir respeito nas pessoas, isso sugere a figura de um ancião. Eles também, nas suas funções, eles trabalham tentando compor litígios, tentando estabelecer a paz entre os irmãos quando os irmãos entram em algum conflito. E essa era uma atividade dos anciãos nas cidades antigas. Nas cidades antigas, os anciãos se sentavam à porta da cidade, especialmente nos tempos do Antigo Testamento, e eles ficavam ali e as pessoas então traziam as suas causas, questões jurídicas, questões judiciais, intrigas que tinham entre si, conflitos de interesse, eram trazidos a esses homens, que sentados então na porta da cidade, julgavam essas questões. Então a figura do ancião trazia tudo isso à mente. Trazia à mente a ideia de alguém honorável, de alguém respeitável, alguém que liderava, alguém que tomava decisões sábias. Esse era o ancião. E esse nome foi dado aos pastores na época. Os pastores eram chamados de pastores, porque cuidavam das pessoas e alimentavam as pessoas espiritualmente, às vezes até materialmente. Eles eram chamados de bispos, e a palavra bispo significa supervisor, porque eles supervisionavam a igreja, impedindo que pecados horríveis se instalassem ali, ou impedindo que falsos ensinos se divulgassem na igreja. Então eles eram chamados também de bispos ou episcopos. Bispos, seria bispo em português, episcopos na língua grega, e eram chamados de presbíteros também. Então, quando você vê a palavra presbítero, bispo e pastor, essas três palavras designam o mesmo cargo, a mesma função.